Jean-Pierre Vernant. Mito e religião na Grécia Antiga. A religião cívica. Entre os séculos XI e VIII, no período em que se implantam mudanças técnicas, econômicas e demográficas que conduzem à revolução estrutural de que fala o arqueólogo inglês Asmund Gress e da qual se originou a cidade-estado, o próprio sistema religioso é profundamente reorganizado em estreita conexão com as formas novas de vida social representadas pela cidade, a polis. No quadro de uma religião que, doravante, é essencialmente cívica, crenças e cultos, remodelados, satisfazem uma exigência dupla e complementar. Primeiro, respondem ao particularismo de cada grupo humano que, como cidade ligada a um território definido, se coloca sob o patrocínio de deuses que lhe são próprios e que lhe conferem sua fisionomia religiosa singular. De fato, toda cidade tem sua ou suas divindades políades cuja função é cimentar o corpo dos cidadãos para fazer dele uma comunidade autêntica, unir num todo único o conjunto do espaço cívico, com seu centro urbano e sua shara, sua zona rural, velar, enfim, pela integridade do Estado, homens e território, diante das outras cidades. Mas, em segundo lugar, trata-se também, pelo desenvolvimento de uma literatura épica desligada de qualquer raiz local, pela edificação de grandes santuários comuns, pela instituição dos jogos e das panegírias pan-helênicas, de instaurar ou de fortalecer no plano religioso tradições lendárias, ciclos de festas e um panteão igualmente reconhecidos por toda a Hélade. Conquanto não queiramos fazer o balanço das inovações religiosas trazidas pela época arcaica, devemos pelo menos assinalar as mais importantes. Primeiro, o aparecimento do templo como construção independente do habitat humano, palácio real ou casa particular. Com seu recinto a delimitar uma área sagrada, temenos, com seu altar exterior, o templo constitui desde então um edifício separado do espaço profano. O Deus vem residir permanentemente no lugar por intermédio de sua grande estátua cultuar e antropomorfa ali instalada para ficar. Contrariamente aos altares domésticos, aos santuários privados, essa casa do Deus é coisa pública, bem comum a todos os cidadãos. Consagrado à divindade, o templo pode pertencer somente à mesma cidade que o erigiu em local preciso a fim de marcar e confirmar sua posse legítima sobre um território. No centro urbano, acrópole ou agora, as portas dos muros que circundam a aglomeração ou em sua periferia próxima. Na zona do agrose e das eschatia, das terras selvagens e dos confins, que separa cada cidade grega dos seus vizinhos. A edificação de uma rede de santuários urbanos, sub- e extra-urbanos, balizando o espaço com lugares sagrados, fixando, do centro até a periferia, o percurso de procissões rituais mobilizando em data fixa, na ida e na volta, toda a população ou parte dela, visa a modelar a superfície do solo segundo uma ordem religiosa. Pela mediação de seus deuses políades instalados nos respectivos templos, a comunidade estabelece entre homens e território uma espécie de simbiose, como se os cidadãos fossem filhos de uma terra da qual teriam surgido originariamente sob a forma de autóctones e que, por essa ligação íntima com aqueles que a habitam, se vê ela mesma promovida ao nível de terra de cidade. Assim se explica a aspereza dos conflitos que, entre os séculos VIII e VI, opuseram cidades vizinhas na disputa pela apropriação dos locais de culto fronteiriços, às vezes comuns aos dois estados. A ocupação do santuário e sua vinculação cultual ao centro urbano tem valor de posse legítimo. Ao fundar seus templos, a polis, para garantir uma solidez inabalável à sua base territorial, implanta raízes até no mundo divino. Ponto 1. Sobre os deuses e os heróis. Outra novidade, cuja significação é em parte análoga, marcará profundamente o sistema religioso. Durante o século VIII, desenvolve-se rapidamente o costume de reaproveitar construções micenianas, funerárias em sua maioria, que estavam em desuso havia séculos. Reformadas, elas servem de locais de culto para homenagens fúnebres prestadas a personagens lendários, quase sempre sem relação com esses edifícios, mas invocados por linhagens, genenobiliários ou grupos de fráteres. Esses ancestrais
míticos, que, como os heróis da epopeia de que trazem o nome, pertencem a um passado longínquo, a um tempo diferente do presente, vão constituir desde então uma categoria de potências sobrenaturais distintas tanto dos Theoi, dos deuses propriamente ditos, quanto dos mortos comuns. Mais do que o culto dos deuses, mesmo os Políades, o culto dos heróis tem um valor ao mesmo tempo cívico e territorial. Está associado a um local preciso, um túmulo com a presença subterrânea do defunto, cujos restos foram às vezes buscados em regiões distantes para serem reconduzidos ao seu lugar. Túmulos e cultos heróicos, através do prestígio do personagem homenageado, exercem para uma comunidade o papel de símbolo glorioso e de talismã, cuja localização às vezes é mantida secreta porque de sua salvaguarda depende a salvação do Estado. Instalados no coração da cidade, em plena ágora, eles corporificam a lembrança do fundador mais ou menos lendário, herói Arcageta e, no caso de uma colônia, exista, ou patrocinam as diversas componentes do corpo cívico, tribos, fratrias e demos. Disseminados por diversos pontos do território, consagram as afinidades particulares unindo os membros de setores rurais e de aldeias, de cômare. Em todos os casos, sua função é reunir um grupo em torno de um culto cuja exclusividade ele detém e que aparece estritamente implantado num ponto preciso do solo. A difusão do culto heróico não responde apenas às novas necessidades sociais que surgem com a cidade. A adoração dos heróis tem uma significação propriamente religiosa. Por seu duplo distanciamento, de um lado em relação ao culto divino, obrigatório para todos e de caráter permanente, e de outro em relação aos ritos funerários, reservados ao círculo estreito dos parentes e de duração limitada, a instituição heróica repercute no equilíbrio geral do sistema cultuai. Entre os deuses, que são os beneficiários do culto, e os homens, que são seus servos, existe para os gregos uma oposição radical. Os primeiros são estranhos ao falecimento, que define a condição de existência dos segundos. Os deuses são os Athanaton, os imortais; os homens, os Broton, os perecíveis, fadados às doenças, à velhice e à morte. Assim, as homenagens fúnebres prestadas aos falecidos situam-se num plano diferente daquele dos sacrifícios e da devoção exigidos pelos deuses como sua parte de honra, o privilégio que lhes é reservado. Fitas que ornam o túmulo, as oferendas de bolos aos mortos, as libações de água, de leite, de mel ou de vinho devem ser renovadas no 3º, no 9º e no 30º dia após o cerimonial das exéquias, e mais tarde a cada ano, durante a festa dos Genésia, dos antepassados, no mês Boedromion, setembro. Porém, mais do que um ato de veneração diante de potências superiores, elas aparecem como o prolongamento temporário do cerimonial dos funerais e das práticas de luto. Trata-se, ao abrir para o defunto as portas do Hades, de fazê-lo desaparecer para sempre deste mundo, onde ele já não tem seu lugar. Contudo, graças aos diversos procedimentos de comemoração, desde a estela, com epitáfio e figura do morto, até os presentes depositados sobre a tumba, esse vazio, esse não ser do morto, pode revestir a forma de uma presença na memória dos sobreviventes. Sem dúvida, uma presença ambígua, paradoxal, como pode ser a de um ausente, relegado ao reino das sombras, e cujo ser, duravante, se reduz totalmente a esse estatuto social de morto que o ritual funerário fez adquirir, mas que também está fadado a desaparecer, tragado pelo esquecimento, à medida que se renova o ciclo das gerações. Ponto 2. Os semideuses. O caso dos heróis é totalmente diverso. É certo que eles pertencem à espécie dos homens e, como tais, conheceram os sofrimentos e a morte. Mas, por toda uma série de traços, distinguem-se, até na morte, da multidão dos defuntos comuns. Viveram numa época que constitui, para os gregos, o antigo tempo já acabado e no qual os homens eram diferentes daquilo que são hoje: maiores, mais fortes, mais belos. Quando se parte em busca da ossada de um herói, é possível reconhecê-la pelo seu tamanho gigantesco. Essa é a raça de homens, agora extinta, cujas proezas são cantadas pela poesia épica. Celebrados
pelos Aedos, os nomes dos heróis, contrariamente aos dos outros mortos, que se fundem sob a terra na massa indistinta e esquecida dos Nomnon, dos sem nome, permanecem vivos para sempre, radiantes de glória, na memória de todos os gregos. A raça dos heróis forma o passado lendário da Grécia das cidades, as raízes às quais se ligam as famílias, os grupos, as comunidades dos helenos. Mesmo sendo homens, sob vários pontos de vista, esses ancestrais aparecem mais próximos dos deuses, menos separados do divino do que a humanidade atual. Nesse tempo passado, os deuses ainda se misturavam de bom grado aos mortais, convidavam-se para a casa destes, comiam às suas mesas em refeições comuns, insinuavam-se até mesmo às suas camas para unir-se a eles e, no cruzamento das duas raças, a perecível e a imortal, gerar belos filhos. Os personagens heróicos, cujos nomes sobreviveram e cujo culto era celebrado em seus túmulos, apresentam-se muito frequentemente como o fruto desses encontros amorosos entre divindades e humanos dos dois sexos. Como diz Hesíodo, eles formam a raça divina dos heróis, que são denominados semideuses, Mtoi. C. O nascimento às vezes lhes atribui uma ascendência semidivina, a morte também os coloca acima da condição humana. Em vez de descerem às trevas do Hades, eles são, graças ao divino, arrebatados, transportados, alguns ainda vivos, a maioria após a morte, para um lugar especial, afastado, para as ilhas dos bem-aventurados, onde continuam a gozar, em permanente felicidade, de uma vida comparável à dos deuses. Sem preencher a intransponível distância que separa os humanos dos deuses, o estatuto heróico, desse modo, parece abrir a perspectiva da promoção de um mortal a um estatuto, se não divino, pelo menos próximo do divino. Mas, durante todo o período clássico, essa possibilidade permanece rigorosamente confinada num estreito setor. Ela é contrariada, para não dizer repelida, pelo próprio sistema religioso. De fato, a piedade, como a sabedoria, ordena não pretender igualar-se a um Deus. Os preceitos de Delfos, sabe quem tu és, conhece-te a ti mesmo, não tem outro sentido. O homem deve aceitar seus limites. Portanto, afora as grandes figuras lendárias como Aquiles, Teseu, Orestes ou Heracles, a heroicização se restringirá aos primeiros fundadores de colônias ou a personagens que adquiriram, aos olhos de uma cidade, um valor simbólico exemplar, como Lisandro em Samos ou Timolionte em Siracusa. Os casos de heroicização que conhecemos na época clássica são extremamente raros. Jamais concernem a um personagem ainda vivo, mas a um morto que aparece, tardiamente, como portador de um lumen, de uma temível potência sacra, ou por suas particularidades físicas extraordinárias, tamanho, força, beleza, ou pelas próprias circunstâncias de sua morte, se ele tiver sido fulminado por um raio ou desaparecido sem deixar vestígios, ou ainda pelos malefícios atribuídos ao seu fantasma, a quem se mostra então necessário apaziguar. Um único exemplo. Em pleno século V, o pugilista Diomedes de Astipaleia, dotado de uma força excepcional, mata seu adversário durante o combate. Privado do prêmio por decisão dos juízes, volta para casa enlouquecido de furor. Numa escola, agarra-se ao pilar que sustenta o teto. Este desaba sobre as crianças. Perseguido pela multidão, que quer apedrejá-lo, esconde-se no santuário de Atena, dentro de uma arca cuja tampa ele fecha sobre si. Finalmente, conseguem arrombá-la. A arca está vazia. Nada de Cleômedes, nem vivo nem morto. Consultada, a Pítia recomenda instituir um culto heróico em homenagem a esse pugilista, colocado acima do comum por sua força, sua fúria, seus malefícios, sua morte. É preciso sacrificar-se a ele como já não sendo um mortal. Mas o oráculo assinala sua reserva ao proclamar ao mesmo tempo, como relata Pausânias, que Cleômedes é o último herói. Não nos enganemos. Não importa que os heróis constituam, através das honrarias que lhes são prestadas, uma categoria de série sobre humanos. Seu papel, seu poder, os domínios nos quais eles intervêm não interferem com os dos deuses. Eles se situam,
em outro plano e jamais exercem, da terra para o céu, um papel de intermediários. Os heróis não fazem as vezes de intercessores. São potências indígenas, ligadas àquele ponto do sol onde tem sua morada subterrânea. Sua eficácia adere à tumba e alçada de cada um. Existem heróis anônimos, designados apenas pelo nome do lugar onde foi estabelecido seu túmulo. É o caso do herói de maratona. Esse caráter local é paralelo a uma rigorosa especialização. Muitos heróis não têm outra realidade além da estrita função a qual se destinam e que os define inteiramente. Em Olímpia, na curva da pista, havia uma tumba sobre a qual os concorrentes ofereciam sacrifícios. A do herói Taraxipó, o espanta-cavalos. De igual modo, encontram-se heróis médicos, guarda, portões, cozinheiros, enxota-moscas, um herói da refeição, da fava, do açafrão, um herói para misturar a água e o vinho ou para moer o grão. Se a cidade pôde reunir numa mesma categoria cultual as figuras bem individualizadas dos heróis de antanho cuja biografia lendária epopeia havia fixado, dos contemporâneos notáveis, dos defuntos anônimos dos quais só restava o monumento funerário, das espécies de demônios funcionais, é que, dentro de seus túmulos, eles manifestavam os mesmos conluios com as potências subterrâneas, compartilhavam o mesmo caráter de localização territorial e podiam ser igualmente utilizados como símbolos políticos. Instituído pela cidade nascente, ligado ao território desta, que ele protege, aos grupos de cidadãos, que ele patrocina, o culto dos heróis não desembocará, na época helenística, na divinização de personagens humanos, nem no estabelecimento de um culto dos soberanos. Esses fenômenos se ligam a uma mentalidade religiosa diferente. Solidário à cidade, o culto heróico declinará junto com ela. Seu advento, contudo, não terá sido sem consequências. Por sua novidade, o culto heróico levou a um esforço de definição e de categorização mais estritas das diversas potências sobrenaturais. Hesíodo, no século VII, foi o primeiro a distinguir de modo claro e nítido, como notará Plutarco, as diferentes classes de seres divinos repartidos entre 4 grupos: deuses, demônios, heróis, mortos. Retomada pelos pitagóricos e por Platão, essa nomenclatura das divindades às quais os homens devem veneração aparece com bastante frequência, no século IV, para figurar nas perguntas que os consulentes dirigem ao oráculo de Dodona. Numa das inscrições ali encontradas, certo Elandros e sua mulher interrogam o oráculo para saber a qual dos deuses, ou dos heróis, ou dos demônios eles devem sacrificar-se e dirigir suas preces.